assim, no Evangelho de João, no capítulo 3, eu vou ler os 8 primeiros versículos. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Você trouxe a sua Bíblia, né? Tem alguém do seu lado que vai precisar pegar carona? Não, né? João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, diz assim o texto: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu tiver dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Só até aqui o texto. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, derrama sobre nós a Tua palavra nessa noite. Aqui viemos, Senhor Deus, além de celebrar de uma forma especial essa noite, o nosso maior objetivo aqui nesse lugar é Te adorar e ouvir a Tua voz. Senhor Deus, tantos compromissos já foram assumidos durante o louvor, tantas responsabilidades, Senhor Deus, e nesta noite queremos ouvir a Tua voz nesta hora, nos abençoando, além de tudo que o Senhor já tem feito. Usa a Tua palavra de forma especial, para que nós saiamos desse lugar diferente de como entramos. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu hoje queria compartilhar com o seu coração uma palavra dentre dessas muitas que eu tenho compartilhado nesses últimos domingos, em que nós temos falado sobre crendo no que Deus crê. Se você não crê no que Deus crê, meu irmão, eu diria que você está numa furada, eu diria que você está numa roubada. E hoje a minha oração e essa palavra é dizer isso: Deus me livra dessa religião que nós temos aí hoje vivido e ouvido e insistido para que a gente possa mergulhar nesses últimos dias numa religião que tem sido criada dentro do cristianismo. E eu começo dizendo, irmãos, que uma das coisas mais trágicas que pode acontecer na nossa vida é faltar pão na casa do pão. É nós esperarmos e irmos com uma expectativa numa padaria, aonde acreditamos que nunca falta pão, e chegarmos lá e sermos surpreendidos dizendo: olha, não tem mais pão, ou não estamos mais fazendo pão. Aqui em Barra do Piraí, a gente sabe que a gente encontra esses intervalos. Você vai na padaria e o funcionário diz: aguarda 5 minutos, que está saindo aí um pão fresquinho. Mas triste é quando você chega na padaria e diz assim: olha, nós não estamos fazendo mais pão. Dá vontade de falar: meu irmão, então fecha essa porta. Se vocês são uma padaria e não fazem pão, para que estão ainda abertos? Por que estou dizendo isso? Nós, como igreja, eu como igreja, você também como igreja nesse lugar, nós precisamos de
igreja com mais reino de Deus do que a igreja com religiosidade. A igreja ela tem passado por um período onde existem extremos, onde há um evangelho sendo pregado da perfeição, um evangelho pregado que não falha, um evangelho que é pregado que é infalível, religiões que estão sendo criadas dentro do cristianismo, dizendo, olha, você nunca vai passar por dor, você nunca vai passar por problema, você nunca vai passar por dificuldades. É esse Deus que tem sido criado, esse Deus que tem sido desenhado para muitas pessoas, e isso cresce, e isso dá certo, porque no Brasil, ou em qualquer outro país, que as pessoas sofram, o evangelho, das coisas que não vão falir, das coisas que não vão dar errado, dá certo e cresce. Eu não preciso ir longe, basta você ligar a televisão, que você vai ouvir e ver os apelos a esse evangelho, e que me surpreende, ou não me surpreende, estará arrastando uma grande multidão. Por quê, pastor? Porque no Brasil, as pessoas também sofrem. As pessoas também passam por dificuldades. E a igreja, com isso, vai passando por uma reforma de valores. Os pregadores hoje são desafiados do altar, ou a pregar aquilo que dá certo, ou pregar aquilo que é certo. E aí, se a gente não prega o que dá certo, talvez alguém ainda chegue ao máximo de criticar. Puxa vida, esse pastor está com nada. Esse pastor está por fora, ele não está na moda. E quando nós dizemos, sim, Senhor Deus, eu vou pregar aquilo que é certo, eu vou ser apenas um instrumento do Senhor no altar, a gente começa a enfrentar alguns desafios, irmãos. Por quê? Porque nós temos que pregar uma igreja com mais amor, nós precisamos pregar uma igreja de mais compaixão, precisamos pregar de uma igreja de mais generosidade, precisamos pregar sobre uma igreja com mais humanidade, precisamos pregar sobre uma igreja que precisa ter pão, se nós somos a casa do pão. O que não pode, penso eu, é faltar pão nesse lugar. Nós hoje estamos aqui desfrutando de um pão vivo que desceu do céu, que está nesse lugar, que é Jesus Cristo. Mas penso eu, irmãos, que hoje tem faltado pão na casa do pão. E por que digo isso? Porque o Sinédrio era o tribunal religioso dos judeus. E eu fico imaginando, quando eu leio textos como este, que o Sinédrio ainda não acabou. Ele ainda existe, de forma organizada ou não organizada. Mas aquele Sinédrio era como se fosse um grande tribunal constituído por homens que tinham assim um conhecimento absurdo da Bíblia, um conhecimento absurdo sobre as leis, inclusive o nosso amigo Nicodemos. Segundo o texto, eram 71 pessoas que formavam o Sinédrio, mais um presidente. E Nicodemos era esse presidente. Só que agora, Nicodemos está com a pulga atrás da orelha. Nicodemos agora está encucado porque ele tinha uma dúvida ou tinha um interesse. Ele estava agora pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E a Bíblia diz que Nicodemos foi até Jesus de noite. Nicodemos não foi Jesus enquanto ainda estava dia. Nicodemos não queria ser visto, Nicodemos não queria ser uma ameaça. Nicodemos não queria sofrer nenhuma retaliação por fazer parte do Sinédrio e estar agora indo conversar com Jesus. Puxa vida, imagina o que os componentes, os integrantes do Sinédrio iam falar. Lá, o camarada que está com a gente, o camarada que fica condenando os outros, o camarada que é o presidente do Sinédrio, está lá conversando com Jesus. Então, na cabeça de Nicodemos, começa a passar agora um filme. Bom, a próxima vítima do próprio Sinédrio serei eu.
Então não tem hora melhor para conversar com Jesus do que à noite. Então eu vou procurar Jesus, eu tenho algumas coisas para perguntar a Jesus, e meio que tentando agradar a Jesus, ele não pensa duas vezes e faz uma pergunta. Olha, Senhor, tem uma coisa para perguntar. Senhor, ninguém pode realizar os milagres que o Senhor realiza. E aí Jesus, já conhecendo esse camarada bem, já logo dá uma sapatada em Nicodemos e diz: ô Nicodemos, ninguém que é nascido de novo pode entrar, pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fica torto nessa hora, pensando: meu Deus, o que eu vou falar agora? E aí começa o diálogo a entrar num nível de intimidade que Nicodemos não esperava, que Nicodemos não sabia onde ele podia ser pego. E aí Jesus começa a falar e diz: olha, querido, do que adianta você conhecer se você não crê? Nicodemos, do que adianta você conhecer a lei e não crer naquilo que você conhece? E para crer, Nicodemos, tem que nascer de novo. E para ver o reino de Deus, Nicodemos, é preciso que alguma coisa mude na vida de vocês. Então, irmãos, Jesus começa a mostrar para ele que muita coisa que ele havia aprendido, Jesus começa a mostrar a Nicodemos, precisava ser jogada fora. O que Nicodemos havia aprendido até esse momento do Evangelho de João, no capítulo 3, não era nada mais do que religiosidade, irmãos. O que Nicodemos havia aprendido até o capítulo 3 de João e havia passado, você imagina, irmãos, faz uma fila aí hoje no Sinédrio, quem é que a gente vai condenar e quem é que a gente não vai? Ou seja, irmãos, o que me surpreende é que esse Sinédrio ainda não acabou. O lugar que era para ter pão, estava faltando pão. O lugar que era para salvar, o lugar que era para mudar, o lugar que era para transformar vidas, estava matando vidas. E é nesse mesmo Sinédrio que Jesus é condenado pelos judeus. É nesse mesmo Sinédrio que Caifás e Anás depois se levantam e dizem assim: olha, Pilatos, lá ele disse também que era o rei dos judeus. E se ele é rei dos judeus, ele não cometeu apenas um crime religioso, ele cometeu também um crime político. E agora você pode condenar ele. Não está mais nas nossas mãos. E aí Jesus conversa com Nicodemos, e a conversa, irmãos, começa a soar para um tom de renúncia que Nicodemos não queria abrir mão. Ou seja, Jesus estava dizendo: Nicodemos, para você viver isso que você ainda não viveu, você precisa jogar fora algumas coisas que você aprendeu para se ver livre dessa religião. Amados, quantas coisas nós não precisamos jogar fora? Quantas coisas? Eu hoje aqui pela manhã ministrei à igreja e disse, falando sobre a parábola não, a história do milagre dos 10 leprosos, dizendo que as lepras que vão nos tirar do céu não são as lepras que estão na nossa pele, mas as lepras que estão no nosso coração. Quantos irmãos de nós aqui nessa noite não precisa abrir o coração e dizer assim: eu preciso jogar fora algumas coisas. O que vai fazer a sua vida afundar não é o que está em cima do navio, é o que está no porão do navio. E penso comigo que o tempo, e digo tempo, cronos, o tempo que passa, o tempo que se amplia, o tempo que se estende, hoje o tempo tem sido um dos maiores adversários daquele que quer viver esse cristianismo autêntico. Sabe por que digo isso, irmãos? Eu tenho convivido com realidades de pessoas que não conseguem jogar fora o tempo que Nicodemos também não conseguiu. E estão dizendo: no Sinédrio nós vamos matar, no Sinédrio nós vamos condenar, no Sinédrio dificilmente nós vamos salvar alguém. E é assim, irmãos, que nós vamos guardando no nosso coração um tempo que precisa ser jogado fora para inaugurar um novo tempo de Deus na nossa vida que Nicodemos não quis. Há outra coisa que Nicodemos pensou bem e disse: eu não posso abrir mão do meu passado. Ninguém aqui pode dizer assim: pastor, eu tenho um passado
que eu não tenho nenhuma hora, nenhum dia, nenhum momento que eu gostaria de jogar ele fora. Realmente, se tem uma coisa que nós não podemos jogar fora, é o passado. Mas se eu não posso jogar fora o passado, eu posso dizer assim: Deus, me ajuda a reescrever um novo futuro. E nem isso o tal do Nicodemos teve coragem de fazer. Ele simplesmente olha para Jesus, ele simplesmente nesse diálogo, conversando com Cristo, ele diz assim: bom, diante disso que o Senhor está me falando, eu tenho um passado de uma história que eu não posso riscar. Eu tenho um passado de uma história marcada aqui nesse lugar. Afinal de contas, eu sou o presidente do Sinédrio. E no meu currículo, tem alguns crentes que eu já condenei. Esse Nicodemos tem dificuldade de abrir mão da maldade. Irmãos, nós temos muita maldade no nosso coração. E nós precisamos pedir: Senhor Deus, me livra dessa maldade ou do maligno que quer me tornar mal. A maldade desse Nicodemos, e quando eu afirmo que Jesus não foi apenas traído ou abandonado por Pedro ou por Judas, eu preciso lembrar também de Nicodemos, que nessa hora manteve abertas as portas do Sinédrio para que esse homem fosse julgado e condenado. Quantos de nós, por causa de uma maldade, por causa de uma incredulidade, não estamos com dificuldades, irmãos, de se livrar dessa religião? Quantos de nós não estamos com dificuldades, irmãos, de livrar dessa religião por causa dos absurdos do nosso egoísmo? Quantos de nós estamos com dificuldade de se livrar dessa religião fedorenta que está sendo aplicada hoje, porque a gente só pensa na gente, porque a gente só pensa nos nossos interesses, e por causa de Nicodemos também pensar, ele não conseguiu abrir mão dessa religiosidade. Por isso que hoje a minha oração, irmãos, é: Deus, me livra dessa religião maldita. E o que eu quero é seguir a Cristo, o que eu não quero é ser religioso como Nicodemos foi. E por fim, irmãos, eu digo a você que nós temos um pouco do Nicodemos dentro de nós. Temos, porque nós queremos que Cristo faça tudo do nosso jeito. Temos, irmãos, e ouça bem, você está me ouvindo bem, diga amém. Temos, porque na conversa de Nicodemos com Jesus, Nicodemos, se pudesse continuar a conversa, diria assim: Jesus, será que não dá para continuar? Ou será que não dá para ser um discípulo ou seguidor seu, do jeito que as coisas estão? Sabe, irmãos, nós temos um pouco de Nicodemos dentro do nosso coração. Quando nós dizemos assim: Senhor, será que não dá para querer Cristo? Será que não dá para querer Cristo do meu jeito? Será que não dá para querer Cristo e querer que Ele faça tudo do que eu quero? Nós temos que aprender, irmãos, a parar de querer um Cristo que faça tudo do nosso jeito. Nós temos um pouco de Nicodemos dentro do nosso coração quando nós fugimos das mudanças de Deus para a nossa vida. Sabe, eu poderia aqui dar um pulo, poderia aqui fazer como muitos fazem por aí, e começar a falar assim: Deus está me revelando que Deus tem mudanças na sua vida. Meu Deus, Deus tem inclusive na minha também. Eu disse há mais ou menos 3 meses atrás, eu fui num culto, que estava marcado para 7h30. Cadê o diácono Januário? Não sei se ele estava comigo. 7h30, irmãos. Cheguei no culto, não tinha comido nada naquele dia. 7h30 da noite, 19h30. Né? E eu preciso comer de 3 em 3 horas. Cheguei lá, o pregador foi chegar, era 8:45. Irmãos, o que cantou de gente naquele dia na igreja? E canta mais um, canta mais um, canta mais um. Eu já não aguentava mais. Não aguentava mais. E eu olhei para o meu amigo, era aniversário desse pastor, amigo meu, e falei assim: eu vou levantar e vou embora.
Aí o pastor que estava do meu lado falou assim: não faz isso não, pastor Levi, não faz isso não. Falei: meu irmão, eu estou varado de fome. Aí ele brincou comigo e disse assim: não só de pão viverá o homem. Eu falei: é porque não é com você. Irmãos, o pregador chegou quase 9 horas, subiu no altar, botou a Bíblia no púlpito, nem deu boa noite para a igreja. Acho que os irmãos já me ouviram contar essa história. Deu um pontapé no chão, né? Eis que o Senhor está falando comigo aqui hoje, uma igreja lotada, que tem alguém que vai fazer aniversário esse mês. E Deus está dizendo comigo que a sua vida vai começar a viver uma mudança a partir de agora. Irmãos, a igreja inflamou. O cara não leu a Bíblia, não falou nada, e eu simplesmente fiquei, meu Deus, passando fome, chorando por dentro. Eu lembrei dessa música que cantamos: quando eu chorar. Irmãos, ficou meia hora nisso. E aí eu perguntei para mim: que revelação mole, hein, irmãos? Né? Deus está me dizendo aqui que tem alguém que vai fazer aniversário amanhã. Né? Essa pessoa vai fazer 31 anos. Irmãos, parar de brincar com isso. Parar de brincar com isso. Nessa cidade, um pastor amigo meu, que o ministério não ia muito bem, foi convidado por um pseudo pastor para levar para dentro da igreja algumas pessoas mancas, andando na cadeira de roda, e para na hora de orar, mandar todo mundo levantar. E aí ia virar um escândalo na cidade, todo mundo ia frequentar a igreja do cara. E aí, irmãos, eu fico me pensando um pouco comigo, que nós temos um pouco de Nicodemos dentro de nós, porque muitos de nós estamos fugindo dessas mudanças de Deus para a nossa vida. Muitos de nós estamos dizendo: Senhor Deus, essas mudanças, elas incomodam alguns pontos críticos da minha vida, alguns pontos de conforto. Eu diria mais, irmãos, eu diria que nós precisamos dizer a Deus nessa noite: Deus, me livra dessa religião. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Os nós que estão em sua garganta, os nós que estão na sua garganta, vão se desfazer quando você abrir mão daquilo que tem impedido você de seguir a Cristo por inteiro. Sabe o que Nicodemos tinha, irmãos? O que muitos de nós temos. Nós na garganta. Sabe? De coisas que são verdadeiros impedimentos, como na vida de Nicodemos, para seguir a Cristo. Quantos de nós, muitas das vezes, não oramos dizendo assim: Deus, eu estou cheio de nós na garganta, cheio de dores, de apertos, que na verdade, irmãos, a gente fica orando, pedindo um milagre de Deus, e nunca vai acontecer esse milagre, porque Deus está falando assim: depende de você, não depende de mim, querido. Sabe o que eu penso nessa noite, irmãos? Que nós precisamos orar e dizer isso: Deus, me livra dessa religião maldita, me livra dessa religião fedorenta. Eu não posso mais viver como Nicodemos, e a Bíblia não diz qual foi a decisão de Nicodemos. Possivelmente decidiu continuar com os nós na garganta. Você não tem ideia das cartas que eu recebo, dos e-mails que eu recebo, de pessoas que estão dizendo assim: pastor, eu estou com um nós na garganta. Quantos? Nós precisamos pedir: Deus, me livra dessa religião, para eu aprender a abrir mão do meu futuro por um cristianismo com mais Cristo e menos religiosidade. Sabe, irmãos, eu tenho pensado que nós estamos num período em que as pessoas estão querendo um cristianismo cada vez com menos Cristo, e com mais invenção de moda, e com mais religiosidade. E você sabe o que eu penso? Que a vida não muda, que as situações não se transformam,
que a vida continua na mesma, aí o tempo, o passado, as decepções, as frustrações, as maldades, as incredulidades continuam fazendo parte do nosso coração. E aí eu fico pensando comigo, qual é a lepra que vai me tirar do céu, se é que está na pele ou no coração. Aí eu fico pensando comigo, o que é que nós vamos querer fazer, ou despejar Nicodemos da nossa vida, ou continuar dando moradia para ele. Portanto, a minha oração hoje, irmão, a minha palavra hoje, é que não falte mais pão na casa do pão. A minha palavra hoje, irmãos, é que nós possamos despejar os Nicodemos que estão morando dentro de nós. A minha palavra hoje é dizer, Deus, me livra dessa religião. Nós não podemos ser como muitos foram na Bíblia, que apenas trocaram de religião. Não podemos ser como muitos são na Bíblia, apenas seguidores de sinais, de milagres. Nós precisamos estar mais apaixonados pelo Senhor dos milagres do que pelos milagres. Eu preciso cada vez mais pedir, Senhor, eu quero mais intimidade com os milagres, com o Senhor dos milagres do que com os milagres. E aí nós vamos vivendo esse tempo de uma religião dentro do cristianismo, aonde muitas pessoas estão como Nicodemos dizendo, eu estou cheio de nó na garganta, tu és o Cristo que está se dizendo como Cristo, que faz sinais e maravilhas, quem é que poderia fazer isso se não fosse orientado por Deus? Quem? Olha que interessante, eu quero encerrar a minha palavra aqui. Nicodemos foi até a pessoa certa, ouviu a palavra certa, fez a pergunta certa, e tomou a decisão errada. Sabe, irmãos, o que tem me surpreendido hoje é que nós estamos na casa do pão hoje. E o pão está aqui. E nós não podemos como Nicodemos, irmãos, sair da presença de Deus, dizendo assim, eu não vou tomar decisão nenhuma hoje. Eu prefiro continuar com as minhas dores, os meus nós na garganta. Eu prefiro continuar com os sufocos que estão no meu coração. Sabe, queridos, nós precisamos hoje dizer, Deus, me livra dessa religião. Me livra. Quero sair daqui hoje dizendo assim, eu não tenho uma religião. Eu sou de Cristo e ponto final. Foi o que faltou para Nicodemos. A coragem para dizer assim, olha, eu a partir de hoje não frequento mais o Sinédrio. A não ser que o Sinédrio vire uma igreja e que ao invés de matar, a gente salve as pessoas. Que ao invés de condenar, a gente comece a mudar a história das pessoas. Eu não quero mais fazer parte desse Sinédrio. Sabe, irmãos? Quem de nós não tem um pouco de maldade no coração? Quem de nós, quando muitas das vezes Pilatos pergunta, Cristo ou Barrabás, nós gritamos, Barrabás. Que nessa noite você possa dizer, Deus, eu não quero só me ver livre dos nós que estão na minha garganta, do sufoco que está no meu coração, do aperto que eu tenho passado, mas eu quero me ver livre dessa religião. Quero me ver livre dessa religião. Você vai fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça onde você está. Quero terminar esse culto orando por você. Quero terminar esse culto orando por sua vida. Eu me lembro de Davi, sabe, irmãos? Eu me lembro de Davi quando Davi vai à casa de Jessé. Chamam Davi e de repente perguntam, quem é você? E Davi diz assim, eu sou Davi, o menor da casa do meu pai. Que nós possamos viver esse cristianismo hoje, dizer assim, eu sou Davi, o menor da casa do meu pai. Eu sou Davi. Sabe o que eu aprendo, queridos? É que Deus ele é apaixonado pelos menores, não de uma estatura física, mas os menores, aqueles que sabem se comportar nessa vida, vivendo não uma religiosidade, mas um cristianismo autêntico. Eu queria orar por você, queria orar por sua vida.
Na casa do pão hoje não tem condenação mais. Na casa do pão hoje tem pão, tem perdão, tem salvação, tem libertação, tem vidas transformadas. Os Nicodemos vão embora em nome de Jesus. E talvez hoje você diga assim: pastor, Deus está falando comigo hoje, e eu quero sair daqui nessa noite livre dessa religião maldita. Eu quero sair daqui hoje sem os nós que estão na minha garganta. Eu quero deitar hoje a minha cabeça no travesseiro, ter uma noite tranquila. Quero orar por você. Será que existe alguém aqui assim nessa noite? Você vai se colocar de pé onde você está. Deus está falando no seu coração: ah, pastor, eu não... Bote o seu Nicodemos para fora hoje, querido. Convidar o ministério de louvor, promessas de Deus, para nos ajudar com esse cântico. Enquanto nós louvamos ao Senhor, olha, eu quero convidar você vai ficar de pé onde você está. Eu creio que existem pessoas aqui nessa noite que estão com nós na garganta. Pessoas que talvez estejam com nós na garganta, sabe? Pessoas que talvez estejam dizendo assim: pastor, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de oração nessa noite, preciso hoje do agir de Deus na minha vida. Talvez eu diga para você: olha, tudo que você espera não vai acontecer hoje, mas eu posso afirmar para você que o início das coisas começa hoje. Se existe mais alguém, coloque-se de pé onde você está, enquanto nós louvamos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Eu sei que a caminhada é difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver sua fé. Sim, Jesus. Quando o mundo te esquecer, Oh, Senhor. lembrarás que eu sou teu Deus. Deixa Deus livrar esses nós da sua garganta. Será se levar. Aleluia. Vai me descansar. Você vai sair do lugar que você está, querido. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Dê esse passo de coragem hoje. Sai de onde você está, você que se colocou de pé. Eu quero orar por você. Quando for impossível, amarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Vai se colocar de pé, em nome de Jesus. Se existe mais alguém, você vai poder sair do seu lugar nessa hora. Eu quero orar por você. Pastor, eu não quero sair daqui com nós na garganta. Eu quero sair daqui hoje diferente de como eu entrei. Essa decisão Deus não vai tomar por você. Você precisa fazer isso agora. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas
nossas vidas nessa noite. Ah, Senhor, livra-nos dessa religião, Pai. Livra dessa religião que nos faz parar. Livra-nos dessa religião que nos faz matar, Senhor. Livra-nos dessa religião, Senhor Deus, que nos faz nos distanciar da Tua presença. Eu oro por essas vidas, Pai. Tu sabes o motivo pelo qual elas estão aqui à frente. Tu sabes qual é o Nicodemos que mora no coração delas, Senhor Deus, mas que hoje, em o nome de Jesus, estão indo embora. Por isso nós ministramos, Senhor Deus, sobre essas vidas hoje. A mudança que Deus tem para essas vidas hoje, começando de dentro para fora. As lepras que hoje ainda moram nesse coração, Senhor Deus, cura, toque com suas mãos nessa noite. Que hoje nós possamos sair daqui dizendo, Senhor Deus, eu não vou dormir com nós na garganta. Eu não vou dormir, Senhor Deus, sufocado. Eu vou dormir com Cristo que tem mudado a minha história, com o cristianismo autêntico na minha vida. Chega dessa religião, Senhor. Chega de um tempo, Senhor Deus, que como Nicodemos nós temos perdido o privilégio, Senhor Deus, de estar contigo. Que essas vidas saiam daqui hoje, Senhor Deus, libertas de toda a religião, de toda a religiosidade, e possam dizer, Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu nesta noite. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Aleluia.